Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Álvaro Cândido. Este vídeo é mais um vídeo da série Parâmetros Físico-Hídricos do Solo. Bem, neste vídeo eu irei tratar sobre estrutura do solo. Você já ouviu falar sobre estrutura do solo? Bem, no vídeo anterior eu tratei sobre granulometria do solo. Então, se você não assistiu, é muito importante que você assista primeiro sobre a granulometria e depois veja esse vídeo sobre estrutura. Então, o que é, a estrutura do solo? Então, é a representação do arranjo, orientação e organização das partículas do solo, definindo a geometria dos espaços porosos. Então, veja bem, no vídeo anterior eu expliquei que os solos possuem quantidades diferentes para areia, silt e argila, que é a classificação para o tamanho das partículas, para o diâmetro. E essa granulometria, esse tamanho, essas partículas, elas podem se organizar no solo de maneiras diferentes. Então, solos que possuem mesma quantidade de areia, silt e argila pode possuir estruturas totalmente diferentes. E essas estruturas, elas interferem no manejo da irrigação, uma vez que as estruturas elas interferem na infiltração de água no solo, na distribuição de água no solo. É muito difícil nós quantificarmos a estrutura. Então, nós consideramos como um parâmetro qualitativo. Então, é algo que, pela forma, nós conseguimos classificá-lo e muito difícil medir. Para se fazer medidas, nós utilizamos outros parâmetros, no caso como a resistência à penetração, então resistência à penetração do solo, nós utilizamos a permeabilidade, nós utilizamos também a estabilidade dos agregados, nós utilizamos isso até a densidade do solo como parâmetros quantitativos para inferir sobre a estrutura do solo. Então veja bem, um solo que possui baixa resistência à penetração, então é um solo que está bem estruturado, que não possui estruturas mais rígidas. Já solos que possuem uma alta resistência, nós já podemos relacionar com estruturas que, no caso, condicionam maior resistência. Então, a partir de outros parâmetros, nós inferimos sobre a estrutura do solo. Tudo bem? Então, agora eu irei apresentar alguns tipos de estruturas do solo. Na verdade, são os principais, porque possuem outros. Então, primeiro eu vou começar aqui pela estrutura granular. Então, a estrutura granular, representada aqui pela letra D. Então, perceba que as partículas, areia, silt e argila, elas estão agregadas em torno de um ponto, formando um grânulo. Geralmente, essa estrutura ela está presente no horizonte A, que é o mais superficial, o mais exposto. Geralmente possui maior teor de matéria orgânica, baixo teor de argila. Então, essa estrutura do tipo granular, ela possui macroporos, então boa capacidade de infiltração de água no solo. O segundo é a estrutura laminar. A estrutura laminar possui um maior eixo horizontal do que o eixo vertical. Então, são lâminas que se sobrepõem. Essas lâminas, geralmente, elas estão presentes, esse tipo de estrutura, em solos virgens, solos novos. Tá? Já aqui ao lado, a estrutura CA, são blocos angulares, ela é muito semelhante à estrutura CB, que são blocos subangulares. Esse tipo de estrutura é muito presente no horizonte B, horizonte que possui maior teor de argila, que no caso a argila ela vai se deslocar do horizonte A para o horizonte B. E forma-se essas estruturas, que eu apresentei, blocos angulares e subangulares, que podemos imaginar aí alguns cubos que são subadjacentes, ou seja, eles estão um ao lado do outro, um acima, outro abaixo ali. E esses blocos, eles dificultam a penetração da raiz e a infiltração de água no solo. O que difere o bloco angular do bloco subangular é que as arestas do angular são mais cortantes.
A do subangular são mais arredondadas. Então esses blocos eles possuem faces planas, porém a angular possui essas arestas cortantes e a subangular não. Já aqui ao lado, o BA é a estrutura prismática, então lembra bem uma coluna, né? E o BB é conhecida como colunar, né? O próprio nome já diz, também parece muito uma coluna. O que distingue um do outro é que a estrutura prismática, a face superior, ela é reta. Já na estrutura colunar, se você observar aqui na estrutura superior, ela é mais arredondada. Então, essa estrutura ela é mais observada também no horizonte B, que é o horizonte que possui maior teor de argila. É uma estrutura que dificulta a infiltração de água no solo, também a penetração das raízes. Geralmente, quando o solo apresenta essas estruturas, então apresenta diversas estruturas uma ao lado da outra e entre elas é possível observar uma fresta. Então, quando se faz a trincheira no solo, é possível observar essas estruturas. Ainda em relação a todos esses tipos de estruturas, essas estruturas elas podem possuir uma ligação, uma estabilidade fraca, moderada e forte. E como que diferencia? A fraca, quando você então retira essa estrutura ali da matriz do solo, ou seja, você vai lá, abre uma trincheira, um buraco no solo, e você retira o solo, né, essa estrutura, a fraca vai começar a se desmanchar. Então aquela estrutura que apresentava no solo, ela vai se deformar. E você também vai perceber que muitas partículas estão soltas quando a ligação é do tipo fraca. Já na moderada, quando você retira, você vai observar que mesmo com essa retirada da estrutura do solo, vai haver o quê? Vai deformar menos essa estrutura, então vai se preservar mais. E você vai conseguir, antes de retirar da matriz do solo, já observar essa estrutura. E já a estrutura com ligação mais forte, que é uma estrutura mais estabilizada, quase não vai ter partículas soltas. Então, quando você retirar do solo, ela vai ser tão estabilizada que dificilmente vai se desmanchar. Então, é uma estrutura que consegue resistir até à pressão, resiste à deformação. Tudo bem? Então, assim, lembrando que as estruturas elas são formadas, né, pelas partículas que estão agregadas. Tudo bem? Possuindo areia, silt e argila. A argila está mais relacionada à atividade, né, química do solo, também muito relacionado com a microporosidade do solo, e já a areia, um pouco ali do silt, mais relacionado à macroporosidade, mais relacionado à infiltração de água no solo. E lembrando que um importante parâmetro do solo que verifica a estrutura é a resistência à penetração, tá bom? Eu comentei lá no início do vídeo que a estrutura é um parâmetro qualitativo e não quantitativo. Porém, através de outros parâmetros, nós inferimos na estrutura do solo. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as referências que foram utilizadas na videoaula. E ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir aí no vídeo. E se ficou com alguma dúvida, se você não conhecia sobre esse tema, deixe um comentário aí no vídeo, tá bom? Até a próxima.